Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje vamos falar sobre um assunto que é o terror na criação de canários, a pinta preta. Você precisa entender sobre esse assunto para obter o sucesso na criação. Então eu estou aqui com meu amigo Vinícius, ele é estudante de veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais e está me ajudando a levar informação de qualidade para você. Sem mais delongas, Vinícius, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, vale muito a pena, tem muita informação legal. Vinícius, explica pra gente, por favor, o que é a pinta preta? Olá, Carlos, olá, criador. Como você falou, ela é um terror para os criatórios e o que sabe até hoje é que a pinta preta é causada por um vírus, o circovírus. Se vocês assistiram um vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre a bursa de Fabrícios, que é um órgão linfóide onde os linfócitos B são maturados nas aves. Vocês podem conhecer a patogenia de uma doença muito comum em nós humanos, que é o HIV. O HIV, no final, ele leva a mesma coisa que esse cirrovírus nas aves. Os linfócitos não são capazes de combater a doença. Então, é basicamente isso a pinta preta, Carlos. As aves vão ter a bursa de Fabrício lesada e não vão conseguir produzir linfócitos suficientes e maturá-los para combater a infecção. Pelo que eu entendi que você está falando, então, Vinícius, se esse vírus chega no pássaro, o organismo ele ataca o local onde seria criada a defesa para combatê-lo. Então, por isso que o pássaro acaba morrendo. Sim, exatamente. O circovírus ataca o lugar de maturação dos linfócitos B. E vale a pena ressaltar que 90 a 100% das aves que têm o circovírus, que têm a pinta preta, morrem. Sim. Vinícius, quando a gente começou a escutar, ouvir falar sobre essa pinta preta, a gente associava a proventriculite, porque a gente via ali a região da barriguinha do pássaro ali com aquela pintinha preta, então a gente associava a proventriculite. O que é a proventriculite? É isso que acontece? É por isso que os passarinhos morrem? O que acontece? Então, cara, é importante deixar claro, a proventriculite é uma consequência do circovírus. A gente chama a doença de pinta preta por esse sintoma, mas ele não é o comumente e nem sempre acontece nas aves. Por exemplo, por lesionar o local de maturação dos linfócitos, a capacidade imune da ave está diminuída. A proventriculite é muito ocasionada por E. coli, que é uma bactéria que é comum no criatório das aves, e por o animal ter essa capacidade imune suprimida, é muito comum que a bactéria se localize no proventrículo e cause infecção. Sim. Então é o seguinte, eu sei e o meu amigo, a minha amiga que está acompanhando ali o nosso trabalho, eles sabem que o criatório tem várias bactérias, vários fungos que estão esperando o melhor momento para poder atacar os nossos pássaros. Então, se esse circovírus entra lá no passarinho e ele começa a reduzir a capacidade desse pássaro de combater esses outros problemas, então praticamente qualquer outro problema que vier vai encontrar a porta aberta, é isso? Exatamente. Por isso que a pinta preta mata. Por isso que o circovírus mata. A capacidade imune do animal está debilitada, então qualquer patógeno que esteja no ambiente vai causar doença no animal e pode causar a morte. Sim. O pássaro fica muito sensível a qualquer problema. E já que é um vírus, existe alguma vacina? Não, até hoje em dia não existe nenhuma vacina. O que é bem comum é o seguinte, Carlos, é uma parte complexa, mas vou tentar explicar para vocês. Quando o animal, quando a fêmea ou o machinho se contamina pelo circovírus antes da época de reprodução, os adultos têm essa capacidade de combater o circovírus. Então eles vão criar imunidade e essa imunidade vai ser passada para os filhotes. Então o filhotinho vai ter imunidade passiva para combater o circovírus. Então a questão é o seguinte, se os animais tiveram contaminação por circovírus antes da época de reprodução, os filhotinhos vão ser imunes, vão ser vacinados, pode-se dizer assim. Sim. A minha função aqui é tentar fazer a pessoa ali entender o conhecimento que você tem técnico. Então, se eu tenho, por exemplo, um canário que tem um macho e uma fêmea ali que tem 6 meses de vida, basicamente, 7 meses, 8 meses. Se eles forem infectados por esse vírus, eles vão ter condições de reagir, porque o organismo deles está preparado para tentar combater. Porém, aquele filhotinho ou melhor, os pássaros que são infectados no período de reprodução, eles não vão conseguir tempo hábil para poder resolver esse problema, ou seja, combater esse vírus, então eles vão passar isso adiante para os filhotes, e os filhotes já vão nascer
com essa deficiência para poder combater o vírus. Do contrário, se isso acontecer antes da reprodução, eles vão criar resistência, então os filhotes desses pássaros não serão infectados pelo circovírus, porque eles vão ter condições de combater. É isso? Exatamente isso. Só vale reforçar um ponto. Não precisa ser 6 a 8 meses que o animal pode ter sido infectado. Pode ser a partir da 6ª semana de vida. Como eu disse no vídeo anterior, a busta de Fabry, a partir da 6ª semana, ela já está com completo funcionamento de um adulto. Então o animal vai conseguir combater o circovírus. Vinícius, e como é feito o diagnóstico? Como que eu sei que o meu passarinho está com circovírus? Então, Carlos, quando chega a demanda pra gente, é exatamente isso, que o animal está com uma pinta preta. Essa pinta preta, como eu disse, é ocasionado por a proventriculite. Só que não é a proventriculite que diagnostica o circovírus. O diagnóstico do circovírus é feito por esse órgão chamado busta de Fabrício. E como funciona? Após o animal falecer, a gente pega um fragmento desse órgão e coloca no microscópio. E é visualizado o vírus lá. Então assim que se diagnostica o circovírus. Sim. E como que é tratado? Como que eu vou tratar o pássaro que conseguiu sobreviver? É muito importante lembrar disso. O circovírus em si, ele não mata. Que mata as co-infecções que o pássaro vai ter. Então, como que a gente trata um filhotinho que teve a pinta preta? A gente trata com antibiótico ou antifúngico. Depende do caso. Depende de quais doenças podem estar cometendo ele naquele momento. Sim. Eu poderia oferecer, por exemplo, alguma medicação que aumenta a imunidade, que ajuda a aumentar a imunidade do pássaro? No momento, para os pássaros adultos, sim, a gente pode fazer isso, mas para o filhote não vale a pena. Não vale a pena e não é eficaz. Por quê? É questão do órgão do animal não está maturado ainda. Então é necessário que os pais, se infectarem pelo circovírus, se infectem antes do período de reprodução. Vinícius, eu percebo que, de fato, quando isso começa a acontecer no plantel, 90% dos filhotes infectados acabam morrendo. A quantidade de filhotes que conseguem sobreviver a esse problema é muito pequena. E vamos supor que eu entrei com uma medicação, um antibiótico, um antifúngico, e 10% desses filhotes que estavam infectados, eles sobreviveram. Eu visualizei ali a pinta preta daqueles filhotinhos ali, provavelmente aquilo ali foi causado porque o circovírus atacou, a probabilidade, a possibilidade daquele filhote combater, do organismo daquele filhote combater aquele problema ali, e esses 10% de filhotes que sobreviveram, eu permaneço com eles no plantel. O que vai acontecer com o meu plantel se eu mantiver nele esses pássaros que sobreviveram a esse problema? Eu volto a te dar o exemplo do HIV, o vírus HIV. Ele deixa a pessoa imunossuprimida. Exatamente o que o circovírus vai fazer com as aves. Elas, apesar de sobreviver ao circovírus, elas vão ter a busta de Fabry danificada. Então a capacitação, a maturação dos linfócitos B dela vai estar diminuída. Então esse animal vai ser susceptível a muitas outras doenças. O sistema imune dele nem sempre vai ser competente para combater as doenças comuns que nossos canários costumam sobreviver. Sim, sim. Então, basicamente, pelo que eu entendi de você, o que você está falando aqui, o que vai acontecer é que eu vou manter no meu plantel um percentual de aves que estão suscetíveis a qualquer tipo de doença, porque qualquer doença que chegar, qualquer fungo, bactéria, basicamente, que chegar no organismo desse pássaro vai encontrar a porta aberta, vai infectar, vai se multiplicar ali, porque o organismo não tem condições de combater. Aí eu vou ter que estar sempre entrando com a medicação para poder tentar solucionar esse problema, e esse pássaro ele vai sempre passar adiante porque ele carrega consigo o circovírus. Seria basicamente isso? Seria basicamente isso. O animal ele vai ser imunossuprimido, você vai ter que tratar ele constantemente, sempre vai ter uma doença com ele ali no momento, e pode ser que em alguns casos seja necessário manter o animal, pode ser que seja o melhor animal do seu plantel, o filhote do melhor casal, e você quer manter aquela característica, mas é muito importante quando você tomar essa decisão, você saber que pode ser um animal que vai ter muito problema, que você vai ter que tratar e ter um auxílio veterinário muito presente com ele. Vinícius, então, nós não temos um remédio hoje, uma vacina, para falar assim, olha, isso aqui resolve o circovírus, então se eu oferecer isso aqui, eu vou acabar com isso no meu plantel. Basicamente seria afastar do meu plantel os pássaros que apresentaram problema e tentar fazer com que no meu plantel tenham apenas esses pássaros que não apresentaram problema e que estão resistentes, possivelmente resistentes. Vale ressaltar, criador, que essa é uma doença muito pouco estudada. E todas as informações que a gente está passando aqui é o que se tem hoje sobre a doença. Então pode ser que daqui para frente exista uma vacina e a gente vai conseguir prevenir totalmente ela do plantel. Bacana.
Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá o seu like aí, clica em curtir, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários quais são os problemas que você está enfrentando aí na tua criação. Coloca aqui, sabe por quê? Porque eu vou enviar isso para o pessoal da VET Júnior, eles vão estudar isso lá, eles vão conversar com os professores para poder passar ainda mais informação de qualidade aqui pra gente e que a gente possa alcançar o sucesso na criação o mais rápido possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!